Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral e esse daqui, hoje, dia 30 de maio, classificados na Copa Sul-Americana, vai ter aqui um giro de notícias, vamos falar sobre Pedro. Não se esquece do like aqui embaixo, o seu like é importantíssimo para esse vídeo e para o canal continuar existindo, porque quanto mais visualizações tem o canal, mais coisas eu consigo fazer com o canal, né? Se ele tem poucas visualizações, aí eu fico, pô, podia fazer tal negócio, mas não rola tanto, enfim. Likezinho aqui embaixo, já me dá uma moral danada, ajuda o canal. E se você não é inscrito, mas eu não assisto todos, se inscreve e ativa o sininho. Se você gosta mesmo do canal, se inscreve e ativa o sininho. Se você não assiste de vez em quando, se inscreve, mesmo assim se inscreve, porque ajuda demais o canal Raiz Tricolor. E o tema de hoje, como eu falei, é Pedro, por quê, né? Eu fiz até um vídeo passado, tá aqui no card o vídeo aparecendo, falando sobre Pedro, assim, tudo que aconteceu depois da lesão dele, né? A volta, as partidas, enfim, as atuações. Falei de tudo nesse vídeo. Só que aconteceram algumas outras coisas, principalmente sobre especulações, sobre a saída dele, etc., que é importante dar uma atualizada, por isso esse vídeo de giro de notícias vai falar sobre Pedro, né? Já que ele foi pro torneio de Toulon agora, então dentro de campo a gente não tem mais notícias sobre ele. Apesar das milhares de notícias de venda de Pedro que surgem a cada minuto, né? Você vê lá, grande time asiático quer Pedro, né? Todo mundo quer Pedro, todo mundo quer Pedro. Isso é inegável, né? Todo time quer ter um jogador como Pedro. Porém, apesar dessas várias notícias de sondagens, assim, as mais agudas, que eu vou falar daqui a pouco quais são, a diretoria atual do Fluminense já garantiu que não fará a venda, não assinará a venda de Pedro até o dia da eleição, que é no dia 8 de junho, na semana que vem, se esse sábado agora, né, ou depois de amanhã, o outro sábado. Então, assim, basicamente essa gestão não fará a venda de Pedro. E como a janela de vendas, né, para a Europa, etc., enfim, a janela internacional só abre ali no meio de junho, é meio que certeza de que Pedro não será vendido até a Copa América, pelo menos, já que essa diretoria atual não vai fazer essa venda e também tem ali a questão do período para poder ser assinado esse contrato, tem que ser ali já depois do início da janela. É importante, antes de falar aqui das propostas, né, que Pedro recebeu, das sondagens, etc., é importante destacar que Pedro, antes de se lesionar, lá no dia 25 de agosto de 2018, nunca esquecerei essa data, 25 de agosto de 2018, Pedro tinha lá uma proposta na mesa dele, que a gente acabou descobrindo depois, uma proposta que ele já tinha aceitado, o Real Madrid já tinha aceitado e o Fluminense já tinha aceitado para fazer essa venda para o Real por 20 milhões de euros mais 5 milhões por bonificações, ou seja, o valor total ali do negócio chegaria a 25 milhões de euros. Ou seja, o Fluminense já tinha aceitado essa proposta, já estava tudo certo, mas Pedro se contundiu, obviamente que o Real Madrid, lesão de 8 meses, vamos dar uma segurada aí, espera para ver como é que ele vai voltar, e a gente se fala, e enfim, teve que cancelar esse negócio que estava praticamente todo certo. É importante destacar outra coisa também, o Fluminense tem 50% de Pedro, ou seja, todo o valor que você vê aí de venda de Pedro tem que dividir por 2. E eu falei aí de especulações, né, que teve sondagens, etc. Assim, a primeira especulação mesmo sobre um futuro de Pedro pós-lesão agora foi no dia 21 de maio, uma matéria do Globoesporte.com, o jornalista Hector Erlang trouxe uma sondagem do Manchester United da Inglaterra sobre o atacante. Foi nessa matéria aí, nessa mesma matéria, que a diretoria garantiu pro Hector de que não venderia antes da eleição. Porém, o grande problema é que o valor tá estagnado ali nos 25 milhões de euros. E assim, até aquele momento, o Manchester entrou em contato também para saber qual o valor que o Fluminense pretendia negociar, e aí quando falou também da Inter de Milão e do Atalanta, né, dois times italianos que já tinham também ficado de olho no atacante, estavam observando para poder ver como seria esse retorno dele, até porque, como eu já disse algumas vezes, acho que aqui no canal, o atacante, ele tá indo muito bem, o valor dele tá lá no alto, ele se machuca, o valor dele cai. O valor dele cai, mas se ele volta jogando o que ele tá jogando antes, o valor dele sobe mais ainda, porque ele mostrou que ele é constante mesmo após a lesão. E aí nesse ritmo, né, depois de Atalanta e Inter de Milão serem descobertos que estão observando Pedro, e o Manchester United entrar realmente em contato com a diretoria para saber sobre Pedro, sobre os valores, o Porto foi outro a entrar na jogada. O time de Portugal é muito conhecido por nós aqui brasileiros como um time que compra muito bem aqui do Brasil e de várias partes do mundo,
da Argentina também, ele mandou muito bem nas compras, chega na Europa e vende melhor ainda, né? Ele vem aqui, pega um jogador que custa 5, ele pega por 3. Chega na Europa, ele vende por 25. É um time que, assim, é negociante nato, mas que, então, nesse ponto, a gente já sabe que quando ele vem aqui no Brasil, ele vem para pagar pouco, vai oferecer abaixo do que é o normal. Por isso, eu não acho que seria uma boa vender pro Porto, não, a não ser que o Porto queira pagar um valor absurdo em Pedro. A única vantagem de ter uma venda pro Porto é não acontecer como aconteceu com o Marcelo, no nosso caso, né? Porque existe ali o mecanismo de solidariedade, né, da FIFA, que a cada venda de um jogador, ele rende uma porcentagem dessa venda, vai pro clube formador. Por que eu usei o exemplo de Marcelo? Porque Marcelo foi vendido pro Real Madrid e nunca mais foi vendido. Teve até uma especulação agora dele sair, pode ser que saia, mas assim, já tá há mais de 10 anos lá e nunca foi vendido, ou seja, não rendeu nada depois pro Fluminense. Diferente, por exemplo, do Vasco, né, com o Felipe Coutinho, que já foi vendido da Inter pro Liverpool, do Liverpool pro Barcelona, e deve ser vendido agora do Barcelona de novo, e sempre cai um dinheiro lá pro Vasco. E assim, é importante destacar, né, nenhum desses times aí chegou com proposta pro Fluminense mesmo, a ponto do Fluminense recusar essa proposta. Todos eles são sondagens, até porque Pedro chamou muito a atenção do mercado europeu, né, principalmente pelo que ele fez no ano passado e pelo que ele já fez de novo esse ano. As sondagens tendem a aumentar esse número, esse tipo de notícia. Por quê? Porque não só pelo desempenho dele antes da lesão, como ele voltou, já fez um desempenho bom, né, 3 gols, mesmo sem voar, como ele tava voando antes, e toda bola que ele batia pro gol era gol. Então, pelo menos, assim, as propostas devem aumentar, porque o desempenho dele ainda deve melhorar também. Antes de passar pro próximo assunto, Arte Rio MDF, o escudo tá aqui, tem quadro, tem um monte de parada maneira lá. Os links estão aqui, é o primeiro link aqui no comentário. Você vai lá, clica, vai ver o Instagram deles, vai ver vários modelos lá diferentes. Tem o WhatsApp deles aqui embaixo também pra você fazer pedido. Você faz os pedidos lá e usa o cupom Raiz Tricolor que você ganha R$20 de desconto. Aproveita que esse desconto tá acabando, aproveita. Vambora, faz esse pedido aí e continua vendo o vídeo enquanto isso. E o preço, né? Fica a notícia. E o preço? O preço de Pedro vai ficar nesses 25 milhões de euros mesmo, etc. Enfim, o valor ele vai passar por duas variáveis aí. A primeira delas é a declaração da diretoria atual, falando que Pedro só será vendido após a saída deles, né? Após o dia 8 da eleição. Então, como o valor ali que eles colocaram, um valor estagnado de 20 ou 25 milhões de euros, foi a atual diretoria, a gente não tem certeza de qual valor que a nova diretoria vai pedir por ele. Ou seja, esse valor que o Hector informou, ele, né, tem todo sentido, que é o valor que a atual diretoria trabalha para receber propostas, mas ele já é um valor que entra defasado, já que a diretoria, quem tá definindo esse valor não será o mesmo que irá vendê-lo. E a segunda variável é o desempenho de Pedro no torneio de Toulon. Parece pouco, mas não. A gente tem que lembrar que Pedro nunca atuou pela seleção brasileira, então será a primeira vez que ele vai tirar uma foto ali com a camisa amarela. E isso parece que não, mas faz uma diferença gigante, gigante mesmo. Não importa se é torneio de Toulon, se é sul-americano sub-15, não importa. O jogo com a camisa da seleção brasileira importa muito pra quem tá contratando. Só pra você ter ideia, olha o cara central dessa foto aí. Isso aí é o torneio de Toulon de 2014, conquistado pelo Brasil. E você viu o Gilberto aí? Sabe o que aconteceu depois disso daí? Contratado pela Fiorentina. A verdade, infelizmente, é que dependendo de quem ganhar a eleição, né, no dia 8, aquela expulsão de Agenor contra o Bahia pode ter sido o último lance que a gente viu de Pedro jogando com a camisa do Fluminense. Já que com a volta da Copa América sendo só no dia 14 de julho, a janela ali já tá empolvorosa, né, já tá arregaçante, quem chegou com dinheiro já chegou e já levou, eu acho difícil de que Pedro, se ele for ser vendido nessa janela mesmo, ele ainda jogue contra o Ceará lá no dia 14 de julho. Acho bem difícil, assim, mas também se conseguir segurar nessa janela e deixar ele jogar o segundo turno do Brasileirão todo aí, nesse segundo semestre, pode ser que o valor até quase dobre, né, com ele de repente ser artilheiro do Brasileirão. Porém, é um risco alto, né, se também ele não render nesse segundo semestre, o valor, ó... Mas eu acredito que renda, né? Porque Pedro é um centroavante absurdamente objetivo e que a gente já provou disso, de que quando a gente duvida dele, ele vai lá e arregaça. E também quero destacar aqui que eu fiz um outro vídeo nessa quinta-feira, né? Na verdade eu fiz na quarta, que é uma coisa que vocês pediam muito, que é um react. Não um react, na verdade, é filmando as reações assistindo o jogo contra o Atlético Nacional. Eu assisti com 2 amigos que sempre estão aqui no canal, né? Valberlan e Jorge, e a câmera ali filmando a gente durante o jogo, contando todas
história ali, enquanto a gente assistia Atlético Nacional 1, Fluminense 0, beleza? Então, apareceu aí no card já, você vai lá, acompanha e dá essa moral aí. Não se esquece do like aqui embaixo e de se inscrever aqui no canal e de comentar aí, quanto você acha que Pedro deveria ser vendido? Por quanto que ele deveria ser vendido? Saudações tricolores e até a próxima, valeu! Cara, você já viu que aqui do lado tem dois vídeos que provavelmente você não viu? Esse daqui de cima é o envio mais recente que eu fiz, e esse daqui é um vídeo especial que o YouTube separou só pra você. Se você não é inscrito, olha aqui embaixo, aperta no botãozinho aí no escuro do Raiz Tricolor, se inscreve e me dá essa moral, beleza? Muito obrigado por ter assistido até o final e continue apoiando o Raiz Tricolor.